E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de geografia hoje? Então, para encerrarmos aí o capítulo, das páginas 86 até a página 97. E o capítulo que nós vamos encerrar é o capítulo 4, a construção do espaço brasileiro. Ele se encontrou lá na página 74. Então, só para mostrar para vocês que nós já trabalhamos com ele. Então, vamos para a página 86. Na página 86, nós temos o texto aí, um país com muitas desigualdades. Em um país tão grande como o Brasil, as condições de vida da população variam bastante de uma região para outra. Até dentro de uma mesma região há muitas desigualdades sociais. As desigualdades sociais se revelam em vários aspectos do nosso cotidiano. Observe as fotos a seguir. A foto número 1. Um condomínio de alto padrão no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 2016. A foto número 2, uma favela em São Paulo, no estado de São Paulo. Esse é o conjunto de fotos A. O conjunto de fotos B são os alunos de uma escola em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que aprenderam a jogar hóquei. E em Manaus, uma criança faz malabarismo em semáforo, no estado do Amazonas, em 2017. Lá na página 87 tem o conjunto de fotos C, onde o paciente aguarda uma vaga em corredor de hospital público lotado em Londrina, no estado do Paraná. E uma moderna sala de cirurgia no hospital privado em São Paulo, em 2016. Percebam, dentro do nosso país, eu já comentei que esse país é muito grande, então tem muitas desigualdades, até mesmo dentro da nossa cidade, né? Vocês sabem quão é difícil, né? Bairros mais afastados têm mais dificuldades, até por exemplo de transporte para chegar no hospital, né? Às vezes há uma rua que não é asfaltada, bairros mais distantes, né, do que, por exemplo, as condições de quem mora no centro. Então tem essas desigualdades. Então, diante dessas informações e o que já foi passado nos vídeos anteriores, vamos então para a nossa primeira questão, primeira pergunta aí. Com base nessas fotos, como você explica o que é uma desigualdade social? Não só de acordo com as fotos vão ajudar, mas também os vídeos que eu passei na outra semana. 2, aí a questão 1 você vai fazer no seu caderno. Então vai lá no caderno, página 87, exercício 1. O 2 dá para responder no livro didático e o 3 você vai fazer no caderno ou numa folha de sulfite. Eu vou ler o 3, vocês vão ver. Vamos para o 2. Agora que você já observou as fotos, anote quais desigualdades você percebeu na letra A, no conjunto de fotos A. Letra B, no conjunto de fotos B. Letra C, no conjunto de fotos C. Um conjunto de fotos C. 3. Em um grupo com colegas, você vai fazer sozinho, né? Então você vai identificar 3 situações de desigualdade social aqui em Ipameri ou no estado de Goiás. Então pesquise exemplos em fotos, jornais, revistas ou na internet. Depois organize em cartazes. Colhem as fotos e registre as informações que eu vou pegar essas informações com vocês. Faça numa folha de sulfite. Cola lá, faz sobre a desigualdade e depois vocês vão enviar para a escola. Tudo bem? Então, página 88. Na página 88, nós temos aí a continuação do nosso texto, né? A desigualdade entre ricos e pobres é muito grande no Brasil. A má distribuição de renda é um dos fatores que estão na origem da desigualdade social. Grande parte da renda gerada no país está concentrada nas mãos de poucas pessoas. Enquanto a maioria da população tem uma renda familiar muito pequena, com a qual é difícil garantir o mínimo para viver dignamente. Alimentação, moradia, saúde, educação, lazer. Essa ilustração abaixo aí, o mapa, mostra
como é distribuída a renda entre as pessoas que trabalham no Brasil. Então, observe as imagens e observe o mapa. Agora, vocês já sabem olhar no mapa, né, lá na legenda, né, o que está aí, ó, na legenda, renda média mensal por habitante. Quanto mais alto, maior é o tom, mais escuro é o tom de roxo. Quanto mais baixo, mais claro é. Vamos dizer aí entre os tons de roxo. Tudo bem? Então, olha só a diferença entre as imagens e o gráfico, tá? Página 89, então. Apesar de que o trabalho infantil ser proibido no Brasil, nas famílias mais pobres, muitas crianças abandonam a escola para trabalhar e ajudar no sustento da família. Isso acontece tanto na cidade quanto no campo. Meninos e meninas trabalham em propriedades pequenas agrícolas, vendem doce nas ruas, são engraxates, fazem trabalhos domésticos, coletam lixo reciclável, entre outras atividades. Essa é uma das piores consequências da pobreza que faz parte da população brasileira, que ela enfrenta. Então, observe o cartaz e o gráfico aí a seguir. No cartaz, dia 12 de junho, dia contra o trabalho infantil. Sim à educação de qualidade, não ao trabalho infantil. E no Brasil, né, aí no gráfico, trabalho infantil doméstico 2013. Então, as regiões aí que apresentam este trabalho infantil doméstico, a maior região, vocês podem ver aí que dentro do círculo, né, do gráfico é a Nordeste, certo? Então, vamos lá. Uma delas, né, Nordeste. Aí a pergunta número 1, qual o valor do salário mínimo no Brasil? Vai ter que pesquisar e coloca aí na frente que cabe aí. 2, com base no mapa da página anterior, anote o nome de 3 unidades de federação, 3 estados, com maior renda por habitante e 3 unidades com menor renda. Unidade de federação é estado, tá? Então, não se preocupem quanto a isso. Tá? Então, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraguai é país, Paraná, Tocantins, Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, né? Enfim, todas essas unidades de federação são os estados. Tá? E aí vocês vão colocar, então, as 3 maiores e as 3 menores. Exercício 3. Pesquise se existe trabalho infantil aqui em Goiás ou em Ipameri. Depois vocês vão escrever no caderno para a gente compartilhar as respostas. E 4. Em sua opinião, aí é lá no caderno, existe alguma relação entre o mapa da página anterior, o mapa lá da renda do Brasil, e o trabalho infantil doméstico na região Nordeste? Escreve lá para a gente poder depois tentar discutir isso aí, lá na página 89. Tudo bem? Então vamos continuar. Página 90. Na página 90, o acesso à educação no Brasil tem melhorado bastante nos últimos anos. A maioria das crianças está matriculada e frequenta escolas, mas ainda falta muito para que todas as pessoas no país sejam alfabetizadas e a educação tenha melhor qualidade. Por isso que é importante estudar. Nós precisamos ser alfabetizados para nós podermos fazer sempre o melhor e não deixar com que o nosso país caia em mãos erradas. E se nós somos alfabetizados e conseguimos interpretar todas as situações, nós podemos fazer desse país um lugar melhor. Continuando o texto, as pessoas que têm mais de 15 anos e não conseguem ler e escrever um bilhete são consideradas analfabetas. Em geral, o número de analfabetos é maior nas áreas rurais, porque não dá tempo de estudar, né? Tem que trabalhar no campo, e quem conhece, quem sabe como é a vida no campo, sabe que a todo momento você tem que estar ali em cima, se chove, se não chove, como você planta a sua cultura, as condições para você manter ela lá, para você conseguir colher o seu produto, não importa qual, soja, milho, trigo, algodão, feijão, arroz, o que o produtor, né, geralmente o que as pessoas do campo elas plantam,
e o que elas trabalham, até com pecuária, por exemplo, gado de corte, gado de leite, né? Enfim. Observe o mapa abaixo aí. O mapa é sobre a alfabetização em 2010. Então a legenda está aí. Então vocês já sabem interpretar a legenda. Dá uma olhadinha e associa o que está escrito na legenda com a cor que está no mapa, os estados dentro do mapa. Ao lado do gráfico aí do nível de alfabetização, nível de escolaridade, classificação utilizada para definir quanto uma pessoa estudou. Por exemplo, ela pode ter concluído o ensino fundamental, o médio, ou o técnico ou o superior. Tudo bem? Exercício 1. Quais são os estados com as menores taxas de alfabetização? E procure na seção de empregos de alguns jornais, impressos ou virtuais, 2 anúncios que cite o nível de escolaridade exigido dos candidatos. Tá? Recorte e cole no seu caderno. Com os colegas e o professor, compare os níveis de escolaridade dos anúncios. Então, nós vamos comparar depois isso daí. Mas tentem encontrar, pesquisa em jornal aí, tanto impresso quanto virtual, alguma coisa relacionada sobre o nível de escolaridade. Tudo bem? E letra B. O que você concluiu ao fazer essa atividade? O que você entendeu sobre esse tipo de pesquisa que vocês fizeram aí? Tá? Eu vou dizer uma coisa bem clara. Esse exercício 2, ele é muito melhor se a gente conseguisse fazer na escola. Eu quero que vocês tentem fazer em casa. Ele, se não conseguir fazer, depois eu vou fazer uma discussão sobre esse exercício. Tá? Ele é muito difícil porque nem todos têm acesso a jornal. Tá? Então, o exercício 2 eu vou deixar ele facultativo. O que é facultativo? Não é obrigado. Mas se você conseguir fazer, seria muito importante para o seu aprendizado e para mim como professor. Tá bom? O exercício 2 da página 90, ele vai se tornar facultativo. Tá? Ou seja, ele não será obrigado para ser feito. 91, página 91. Outro dado importante que revela as desigualdades sociais no Brasil é a esperança de vida, que indica quantos anos em média vivem as pessoas nascidas em determinados países. Tá? Atualmente, a esperança de vida do Brasil é de 75 anos e está relacionada às condições de vida e saúde da população. Você já aprendeu que existe uma relação entre acesso de serviço de saúde aos serviços de saúde e a esperança de vida da população. Um dos principais problemas da área na saúde do país é a distribuição desproporcional dos médicos no território nacional. Enquanto em algumas regiões há um número alto de médicos, outra é grande a carência de profissionais de saúde. Tá? 1. Converse com a sua família. O número de médicos no país é suficiente para atender toda a população? 2. Observe o mapa ao lado e depois faça as atividades. Então, o mapa é sobre esperança de vida. Anote o nome dos 4 estados que apresentam maior esperança de vida. E B. Qual é a esperança de vida da população no estado em que você mora? Tudo bem? Então, fácil, simples, e é só fazer uma pesquisa que você vai conseguir fazer. Tudo bem? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, o que eu quero dizer para vocês agora é uma coisa muito importante e é necessário que vocês entendam que quando nós falamos em saúde, educação, vamos dizer, a parte de empregos, os problemas que todos nós temos, é importante vocês entenderem que o nosso país ele é muito grande. E vocês já viram no texto que existem muitas desigualdades. E estas desigualdades é que faz com que ao longo da história ocorressem as migrações.
Essas migrações que aconteceram há algum tempo, aliás, desde lá do início, lá século XVI, XVII, lembra das culturas? Começou primeiro com pau-brasil, depois cana-de-açúcar, depois veio o ciclo do ouro, depois veio o café e assim por diante, né? O processo da industrialização, né? A vinda dos imigrantes, primeiro dos portugueses, depois vieram espanhóis, vieram alemães, vieram vários outros e depois lá na frente, lá italianos, aqueles que buscavam melhores condições de vida, né, buscando aqui no Brasil. E o Brasil é muito grande, observa, inclusive até o clima no Brasil é diferente. Nós temos os biomas diferentes, não é? Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampas, né? Que são esses biomas, cada um com as suas características específicas. Quantidade de chuva, por isso que em regiões do Nordeste tem muita seca. Então, só algumas plantas davam para ser cultivadas lá, né? Há uma escassez de água. Vocês veem também a pobreza que acontece. Muitas vezes mostram, né? Nós até mostramos, e vocês viram no livro, né? Que existem algumas cidades que tem lá, mostra uma favela, mas você já olhou para a sua cidade? Todas as cidades têm essas dificuldades, né? Tem estes momentos de, assim, se você olhar, de desigualdade no nosso país, né? A desigualdade é muito grande, entende? É isso. Outra coisa também que eu quero falar é com relação à esperança de vida. Por que a esperança de vida no Brasil é de 75 anos? Se você colocar, por exemplo, aquele trabalhador que fica no pesado, aquele que trabalha no campo, vocês podem perceber que eles envelhecem mais rápido, mais cedo, por conta que fica no sol o dia todo, né? Já outras pessoas, por exemplo, já demoram mais para envelhecer porque não exigiu tanto do corpo, né, para poder realizar as suas condições de trabalho. É lógico que tem muitos fatores que interferem nesse processo para a gente fazer o cálculo da esperança de vida. É muito importante. Se vocês soubessem, está tudo muito interligado, né? Idade, quantos jovens tem, quantos adultos tem, quantos idosos tem, para poder nós fazermos alguns cálculos e ver as esperanças de vida. Tá? Então eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês o quão é difícil nós podermos administrar um país como o Brasil por conta dele ser muito grande. Agora, se cada um na sua cidade, o seu prefeito, o seu vereador, fizer a sua parte, imagine todas as cidades do Brasil, elas estariam muito bem com saúde, muito bem com educação. Até uma parte do texto fala, né? Por que não tem tanto médico em regiões com cidades pequenas? Tem mais concentrados nas grandes áreas. Se coloque na posição de um médico. A pessoa chega para o médico dar o laudo, olha, você tem dengue, você está com Covid, que é os assuntos do momento, né? Você está com alguma doença, você está com câncer, não importa, mas para o médico dar este diagnóstico, ele precisa fazer exames. E alguns aparelhos são muito caros. Se você não tiver com estes exames em suas mãos, você não pode dar um laudo, né, dar um resultado com toda certeza que aquilo que aquele paciente tem realmente é o que o médico está falando. Então, a maioria das cidades pequenas ou cidades mais longe das capitais, os médicos não querem ir. Por quê? Porque, imagina, por conta de um laudo errado do médico, um erro médico, ele pode ser preso, ele pode perder. Imagina, ele estudou para isso. E por conta de não ter, aí nós chamamos de infraestrutura, não ter uma infraestrutura, é como se o médico estivesse jogando baralho com as cartas viradas para baixo. Não dá para ele saber qual carta é a maior.
se ele não olhar as cartas, se ele não fizer um exame no paciente. Uma tomografia, uma ressonância, um raio-x, precisa desses aparelhos. E esses aparelhos são muito caros. Realmente eles são muito caros. Então, como médico, fica difícil ir para estas regiões, porque próximo ali não tem equipamentos, não tem o que nós chamamos de infraestrutura para poder o médico ter certeza de que o diagnóstico que ele vai dar para o paciente é aquilo lá. Porque se por um acaso ele der um diagnóstico e não for aquilo, ele pode perder o seu título de médico. E às vezes não porque ele é um médico ruim, mas sim porque ele não teve estrutura para poder dar o diagnóstico para o paciente. Entendeu? Então, nosso país ele ainda tem muita desigualdade, mas isso ainda vai mudar. Vai melhorar. Basta apenas que as pessoas que realmente têm ideias boas, que têm propostas boas e que querem realmente que façam a mudança, se elejam como vereadores, como prefeitos, como deputados, entendeu? Que só a partir, aí vocês vão ouvir, de políticas públicas voltadas para todos nós consigamos melhorar de fato a nossa cidade, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado e, por fim das contas, o nosso país. Mas precisa de boa vontade dos cidadãos. Tudo bem? Então esse é o meu recadinho. Vamos continuar na próxima página? Então vamos continuar. Página 92. Os avanços sociais de uma região podem ser medidos pela renda, pelo acesso à educação e pela esperança de vida da população. Isso significa que se uma população de uma região tem renda elevada, apresenta altas taxas de alfabetização e de esperança de vida. Essa região tem um alto desenvolvimento humano. Observe no mapa abaixo os índices de desenvolvimento de cada estado brasileiro. Então, nós temos um mapa aí e com a legenda mostra aí o índice de desenvolvimento humano, chamado de IDH. Olha a primeira letra de cada palavra. Quanto mais alto o IDH, melhores são as condições. Tudo bem? Vamos lá. Exercício 1. Analise o mapa e indique 2 estados em cada nível de desenvolvimento humano. 2. De acordo com o mapa, qual é o nível de desenvolvimento humano do estado em que você mora? É alto, médio ou baixo? Certo? Aí, agora vocês vão fazer também numa folha de sulfite. O exercício 3. Procurar imagens em jornais ou revistas que retratam a desigualdade social no Brasil. Indica o estado lá que você recortar a imagem e também o que nível de desenvolvimento humano eles indicam, certo? Se é alto, médio ou baixo. Tudo bem? Aí depois eu vou montar um painel e vou mostrar para vocês aqui em vídeo. Certo? Página 93. Assim também aprendo. Essas crianças falam sobre problemas e diferenças sociais. Vamos dizer aí, este quadrinhos, a história que está aí nos quadrinhos, eu não vou lê-la porque eu quero que vocês aprendam a entender o texto informativo. Então, depois, se tiver dúvida, entra em contato comigo por áudio. Tudo bem? Então, vamos lá. Depois que vocês lerem essa história em quadrinhos, vocês vão responder aqui. Tá? O exercício 1. Converse com os seus colegas e o professor sobre outros aspectos do desenvolvimento humano. Nesse caso, você vai escrever no seu caderno. Página 93, exercício 1. 2. Agora em grupos, vocês já sabem que não vão fazer em grupos. Então, desenhe outros quadrinhos retratando estes aspectos que vocês acabaram de expor. Desenhe numa folha de sulfite para poder me entregar. E o 3,
Depois dos quadrinhos prontos, eu vou apresentar para vocês depois nos vídeos. Tudo bem? Nós já estamos quase encerrando o nosso capítulo, tá bom? Então vamos lá. Página 94. O que estudamos? Eu escrevo e aprendo. Então as frases abaixo aparecem nos capítulos da unidade 2. Escreva embaixo de cada uma delas outra frase sobre o que você mais gostou de aprender neste capítulo. Então, sobre o capítulo 3, a população brasileira. O capítulo 4, a construção do espaço brasileiro. Tudo bem? Então, minha coleção de palavras de geografia. Em cada capítulo dessa unidade há uma palavra destacada. Com elas, você faz atividades para saber como utilizá-las quando precisar escrever um pequeno texto de geografia. Você vai agora preencher um quadro com as palavras ao lado. Então, comunidade quilombola e urbanização. A comunidade quilombola na página 69 e urbanização na página 81. O que você aprendeu com essas palavras? Então, você vai escrever no seu caderno lá, tá? Você vai preencher o quadro também no caderno. E, o quadro no caderno, escreva as duas palavras e o significado de cada uma delas. O significado deve estar ligado ao que você aprendeu no capítulo. Certo? Página 95. Se na página 94 era eu escrevo e aprendo, na página 95 é eu desenho e aprendo. Então, lá, eu desenho e aprendo. Então, você vai observar aí os assuntos estudados em cada unidade, cada capítulo dessa unidade. Então, aí sobre o capítulo 3, a população brasileira, eu tenho 2 desenhos. E sobre capítulo 4, construção do espaço brasileiro, e mais 2 desenhos. E no exercício 2, então, agora é sua vez. O que você viu no exercício 1, você fará no exercício 2. Você vai fazer 2 desenhos ou uma colagem, você pode colar uma imagem, de assuntos referidos ao capítulo 3 e ao capítulo 4. Página 96. Hora de organizar o que estudamos. Então, quantos somos? Em 2007, as estimativas, 207 milhões de pessoas no Brasil e 7,3 bilhões de pessoas no mundo. Distribuição da população no mundo e no Brasil. A distribuição da população é desigual, e aí nós temos as imagens e um gráfico aí, o que nós já trabalhamos. Quem somos? Grupos étnicos formadores da população brasileira. Indígenas, negros africanos e brancos europeus, principalmente os portugueses. O processo de urbanização, população urbana ultrapassando a população rural na década de 70, a população no Brasil em 210, 191 milhões de pessoas, na qual tinha 161 milhões de pessoas nas áreas urbanas e 300 milhões na área rural. E depois isso foi mudando, Foi aumentando cada vez mais a população urbana e diminuindo a população rural. E no último quadrinho, as desigualdades no Brasil com relação à renda, educação, esperança de vida e desenvolvimento humano. Ok? Tranquilo? Maravilha! Então, na página 97, nós temos aí sugestões de livros, a sugestão de um site que eu queria que vocês olhassem lá, A Cor da Cultura. E no caderno, para você refletir e conversar, eu quero que vocês escrevam para mim quais foram os assuntos que você mais gostou, qual foi o assunto que você teve mais dificuldade, e escolha uma imagem que você mais gostou nessa unidade e escreva para mim por que você gostou desta imagem. Ok? Então é isso. Para hoje, nós encerramos aí essa parte de geografia. Então, eu espero que vocês assistam. Se vocês concordaram com alguma coisa, eu quero que vocês me falem. Se discordaram, quero que também me falem. Lembra do respeito às diferenças lá em história? Aquilo que eu comentei, vocês podem não concordar. Certo? E aí eu gostaria de saber o porquê. Vamos discutir, conversar. Aí pode ser por áudio no WhatsApp.
tá bom? Então, para encerrarmos a aula de hoje, muito obrigado. Não se esqueça, use máscara, fique em casa. Se for sair, álcool gel, tá? E que logo, logo nós possamos viver a nossa vida de uma forma mais perto, né? Próximo do normal que nós estávamos já vivendo anteriormente. Tá bom? Obrigado, beijão e até a próxima aula. Tchau!